Olá pessoas, Moisés Gama, canal Aquarismo Fácil. O vídeo de hoje eu estarei abordando um pouco mais sobre os aquários de acrílico. Quais são suas vantagens e desvantagens em cima dos tradicionais aquários de vidro, que são quase que a totalidade de nossos aquários aqui do nosso país, certo? Então fique comigo nos próximos minutos de vídeo para você aprender um pouquinho mais sobre aquário de acrílico. Pois bem, quem seria eu para estar falando a respeito de aquário de acrílico se eu não tivesse um aquário de acrílico aqui e se eu não tivesse fabricado um para mim realmente estar falando para vocês as vantagens e desvantagens dele, certo? Então eu vou ali buscar um e já vem. Pois bem, então tá aqui o aquário de acrílico que eu mesmo fabriquei, certo? Gostaria de estar lembrando a vocês, na verdade informando a vocês, né? Que eu nunca trabalhei com acrílico na minha vida. É a primeira vez, é o meu primeiro contato com o acrílico, certo? É claro que a qualidade de acabamento desse aquário não ficou muito boa, porque afinal é a primeira vez que eu encosto numa chapa de acrílico para estar fazendo esse tipo de trabalho. Porém é um aquário que está aqui montado, ele já foi cheio d'água, não teve vazamento, não tive problema nenhum. E eu montei esse aquário, fabriquei este aquário, mais a nível de curiosidade mesmo, mais para aprender como seria trabalhar com o acrílico. E é o que eu vou estar tentando estar aí compartilhando com vocês, certo? Vou dar uma geralzinha aqui no aquário para vocês verem como é que ele ficou. Bem, como vocês podem ver, ele é muito mais transparente que o vidro, né? Isso nem se fala. Vamos dar uma olhadinha de perto aqui na colagem, ó, como é que ficou. O aquário ele está meio sujinho, meio empoeirado, porque ele já está parado ali há algum tempo, certo? Mas basicamente é como um aquário de vidro, porém de acrílico, certo? Travamento normal em cima e não tem muito o que falar. Talvez difere um pouco aqui a colagem, né? Que não tem o silicone excedente nem nada, mas esse aqui, na geral, é um aquário de acrílico. Ele tem 1,10 m de comprimento, 45 de largura por 55 de altura. Confeccionado em acrílico de 12 mm, certo? Pois bem, agora o meu aquário já posicionado aqui, vamos estar falando um pouquinho mais a respeito do acrílico, certo? A gente vê lá fora do país, né? A grande maioria dos aquários eles são de acrílico, né? Principalmente os de grande porte. Por quê? Porque eles têm uma facilidade tanto de mão de obra para esse tipo de coisa, e o valor para eles também não é uma coisa tão absurda quanto é para nós aqui no nosso país, correto? Esse é um dos grandes poréns aí que a gente tem, né, aqui no Brasil para não ter esse aquário de acrílico. Então todo mundo pensa que é um tanto quanto fácil ter um aquário de acrílico, né, ver os programas de TV, ver o pessoal lá fora tendo aquário de acrílico, e que tem aquário de acrílico aqui no Brasil. Porém, não é tão simples nem tão barato assim de ter um aquário desses aqui no nosso país, infelizmente, certo? Vamos estar falando então a respeito das vantagens do aquário de acrílico sobre o aquário de vidro. Bom, a primeira vantagem, como eu já mostrei para vocês aqui, o acrílico ele é muito mais transparente do que o aquário de vidro, certo? Não importa a espessura do acrílico, ele sempre vai manter a sua mesma transparência, tá? E o vidro não, o vidro conforme ele vai ficando mais grosso, ele acaba ficando um tom mais esverdeado, né? Para quem já teve a oportunidade de ver um vidro 19 mm, que é a chapa mais grossa que nós temos, ele é literalmente verde mesmo. O acrílico não, o acrílico ele pode ter 19 mm, ele pode ter 19 centímetros, e a sua transparência não vai mudar. Além dele já ser mais transparente naturalmente do que o vidro, não importa a sua espessura. Pra você dar um exemplo aqui é o novo aquário plantado lá de Portugal, certo? Que é o maior aquário plantado do mundo. Se eu não me engano, as chapas de acrílico utilizadas lá foram de 25 centímetros de espessura, ou seja, mais ou menos um palmo de espessura, e a transparência continua como se fosse um acrílico de 2 milímetros de espessura. Então essa é a primeira e grande vantagem em cima do vidro, certo? A segunda vantagem é a resistência. O acrílico ele é mais do que o dobro, ele tem mais do que o dobro da
resistência sobre o vidro, tanto quanto na elasticidade quanto quanto a pressão mesmo, certo? Só para vocês terem uma noção aqui, eu não estou fingindo, eu vou bater mesmo, tá? Eu posso cansar, eu posso machucar minha mão aqui de tanto bater e eu não vou conseguir quebrar esse acrílico. Se fosse vidro, já seria muito diferente, certo? Então ele tem muito mais resistência do que o vidro. E a grande vantagem também é que o acrílico ele não estilhaça, né? Mesmo os nossos aquários não tendo vidro temperado, não sendo de vidro temperado, eles acabam por estilhaçar e soltar fagulhas. O acrílico, ele não faz esse tipo de coisa, certo? Uma das terceiras vantagens também é o peso. O acrílico, ele pesa menos do que a metade do que o vidro. Como vocês viram, eu trouxe esse aquário até aqui facilmente. Eu consigo levantar esse aquário sem maiores problemas, certo? Se fosse um aquário de vidro, eu já não estaria conseguindo fazer esse tipo de coisa. Tá ok? Então, assim, para grandes projetos, né, o acrílico ainda acaba sendo mais viável pelo fato do peso. Um aquário aí de 1.500, 2.000 litros já acaba sendo algo, já acaba sendo alguma coisa, digamos que assim, intransportável no vidro, tá? Porque além do peso ser muito grande, é uma coisa muito frágil, uma coisa que você não pode soltar de qualquer jeito, bater de qualquer jeito, porque vai quebrar. Então acaba que esse conjunto peso e resistência do acrílico acaba sendo muito melhor para aquários grandes, certo? Pois bem, creio que essas são as maiores vantagens, né, do aquário de acrílico, né? A transparência, obviamente, que deixa a estética do aquário muito mais bonito, deixa o aquário mais bonito, certo? E, porém, existem também as desvantagens, né, do acrílico. Quais são as desvantagens? As duas principais, na verdade. Bom, o primeiro de tudo é o preço. O acrílico para nós custa muito caro. E quando eu falo muito caro, eu sei porque eu fabrico aquários em vidro e eu fabriquei esse aquário em acrílico. Eu posso dizer que custa entre 6 a 10 vezes mais do que o vidro, o acrílico. Ou seja, suponhamos que esse aquário me custou R$100 em vidro, em acrílico ele me custa de 600 até R$1.000, ou seja, 6 a 10 vezes mais, certo? Então assim, acaba que se torna para nós inviável, né? Você que acha que um aquário de vidro é caro, se você quiser ir em acrílico, pode pensar aí no mínimo 6 vezes mais esse valor, certo? A segunda desvantagem é que infelizmente esse acrílico risca muito fácil, independente da qualidade. Já me falaram que tem o acrílico chinês risca mais fácil, que o americano risca menos fácil. Independente da qualidade do acrílico, ele vai riscar muito mais fácil do que o vidro, certo? E quando eu digo muito mais fácil, é muito mais fácil mesmo. Uma esponja mal passada dentro deste aquário já vai fazer riscos nesse aquário. Eu mesmo, fabricando esse aquário, acabei, porventura, deixando ferramenta cair ou alguma coisa assim, e eu acabei deixando alguns pequenos riscos nesse aquário. Então ele risca muito mais fácil, certo? Então acho que essas seriam as duas maiores desvantagens, né, do acrílico em cima do vidro, tá ok? Agora umas curiosidades aí a respeito do acrílico. Pois bem, eu construo aquários de vidro e construí esse de acrílico. Posso dizer para vocês que construir esse aquário de acrílico, por mais que tenha sido o meu primeiro, é uma coisa muito mais demorada e muito mais complicada do que simplesmente colar o vidro, né? O vidro, vocês viram em vídeos meus anteriores aí, simplesmente pega uma chapa, cola na outra e está feito ali, 10, 15 minutinhos você montou. Esse aqui não, tá? Apesar da colagem do acrílico ser uma coisa muito mais resistente do que a colagem com silicone, só para vocês terem uma ideia, as duas placas de acrílico, quando elas são coladas, elas não são, digamos assim, coladas. Você não usa uma cola. O que você usa é um líquido que solda as duas partes, ou seja, uma parte, outra parte. A partir do momento que eu uni essas duas partes com a cola para acrílico, que na verdade ela quase não é uma cola, ela derrete um pouco dessa parte e um pouco dessa parte e acaba por fundir as duas partes. As duas partes se tornam uma só.
certo? E depois com um polimento muito bem feito nessa emenda, essa emenda praticamente desaparece. Ou seja, vidro você cola, acrílico você solda, tá ok? E realmente essa colagem é muito mais forte do que a colagem de silicone no vidro. Porém, é uma colagem mais demorada de se fazer. Você simplesmente não pode montar todas as placas de uma vez. Você tem que ir montando uma a uma, correto? Então acaba se tornando uma coisa um pouco mais difícil, mais trabalhoso você fabricar um aquário de acrílico, tá? Outra curiosidade também, isso eu acabei descobrindo conversando com algumas pessoas que são inscritas no canal e moram fora do país, é que lá fora ocorre o seguinte: a pessoa monta um aquário de acrílico e após 6 meses, 1 ano, 2, depende do cuidado da pessoa, esse acrílico acaba por estar bem riscado, correto? Então o que acontece? As próprias lojas de aquarismo, elas fornecem um serviço que é o seguinte: eles chegam na sua casa de manhã, eles desmontam o aquário da pessoa, eles colocam tudo em baldes, tudo em caixas, caixas d'água, tudo bem condicionado, tudo oxigenado. Para quê? Para não maltratar os animais e para não perder a biologia do seu aquário. Eles desmontam totalmente esse aquário, eles fazem o polimento interno desse acrílico, tá? Eles deixam esse acrílico novo, de novo, certo? E no mesmo dia eles fazem a remontagem desse aquário, ou seja, não se perde biologia, você não precisa ciclar o aquário de novo, e no final do dia esse aquário já está remontado, com o acrílico polido e com cara de novo. Claro que é um serviço que não deve custar muito barato, eu não sei dizer exatamente quanto custa para se fazer isso, mas acaba por se tornar uma coisa boa, porque após 1 ano, 2, talvez você já está enjoado ali do layout do seu aquário, quer fazer uma mudança radical, essa é a hora, você aproveita para estar fazendo uma grande mudança de layout no seu aquário devido a esse polimento que é feito no acrílico. O acrílico ele é muito mais fácil de polir e mais viável do que o vidro, né? Então ele tem a desvantagem que se risca mais fácil, mas se faz o polimento mais fácil. Mas é claro que para polir por dentro você tem que acabar por desmontando este seu aquário, certo? Pois bem, espero que vocês tenham aprendido um pouco mais a respeito do aquário de acrílico, certo? Espero que tenha ficado claro o porquê de nós aqui no Brasil ainda não termos esse tipo de produto para nós, ao nosso alcance, acaba não sendo uma coisa tão viável. Vou ficando por aqui, um grande abraço a todos vocês. Quem ainda não é inscrito no canal, quiser se inscrever, o link está aqui embaixo. Quem quiser entrar lá na página do Facebook para curtir lá, para receber notificações de novos vídeos e tudo mais, sejam muito bem-vindos. Um grande abraço a todos vocês.